ano após ano, as ferramentas elas tendem a ficar com menos recursos para se operar, no sentido de cada vez mais eles estão deixando a inteligência da ferramenta opinar e não a inteligência humana. E qual é a emoção que mais move o ser humano? Entendendo? Mais move? Mais move. Sobrevivência. Sobrevivência, medo. Então, como que você faz com que as pessoas tenham o máximo de medo possível do outro para garantir o engajamento dela dentro da sua plataforma? Humanamente, analisar a performance dos canais, dos criativos, das campanhas, dos formatos, do e-mail, tudo ao mesmo tempo, humanamente se tornou impossível. Você está fazendo uma campanha de awareness, você tem que medir awareness. Você não tem que medir clique ou quantidade de likes. Mexer o ponteiro do awareness no teu público-alvo, gol, mesmo que o engajamento tenha sido uma porcaria. Para mim, quando a decisão estiver pronta, estiver pasteurizada, quem vai estar tomando a decisão de consumo no ambiente digital será o robô e não a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing with a Twist, seu podcast que entrevista grandes lideranças do marketing. Hoje eu estou aqui com o Antônio Santos, ele que tem uma carreira super extensa, né? Foi diretor de marketing da Petronas, diretor de marketing da Holcim, CMO da Localiza e agora está como diretor de marketing na Unilever, além de professor da Fundação Dom Cabral, né? E hoje a gente vai falar sobre as diversas formas do marketing, né? O marketing como uma disciplina tão ampla, né? Às vezes quando a gente fala de marketing, se imagina só o viés da comunicação e só para um tipo específico de segmento, aquele marketing mais propagandístico. E, enfim, Antônio, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Começa contando para o pessoal, se apresentando, né? Quem que é o Antônio, um pouco da sua jornada e sua carreira, por onde você passou, o que você andou aprontando aí nos últimos anos. Combinado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber, pelo convite. Prazer enorme estar contigo, conversar com todo mundo que está vendo e ouvindo a gente agora. Minha carreira ela tem 25 anos, que eu vou tentar contar em menos de 2 minutos. Mas eu comecei empreendendo, então eu comecei com uma empresa minha, em sociedade com o meu irmão. Eu toquei essa empresa durante cerca de 5 anos, fizemos o exit dessa empresa e eu conciliei essa startup com a minha formação. Então eu formei em administração, estudei à noite, toquei o negócio durante o dia. E do que era a empresa? Era uma empresa de turismo. Na verdade, a gente tinha... Era uma espécie de franquia da Delta Airlines, que é uma companhia americana, um GSA. Então, a gente cuidava das vendas da Delta para o território de Minas. Era isso que a gente fazia naquela época. Tinha 19 anos, muito tempo atrás. E depois eu fui trabalhar na Coca-Cola como trainee, trabalhei lá durante um tempo, passei para Souza Cruz, para a área comercial. Da área comercial eu voltei para marketing. Fui fazer o segmento de marcas de entrada ali da Souza Cruz, que era Derby, Hilton e tudo mais. Dessa passagem na Souza Cruz, eu fui trabalhar na antiga Lafarge, que depois se fundiu com a Holcim e se tornou, já era uma das maiores empresas de materiais de construção do mundo, se tornou a maior do mundo. Lá na Lafarge Holcim eu fiquei durante aproximadamente 9 anos. Ocupei posições de marketing, de operações, fui vice-presidente de distribuição na França para países emergentes, voltei para o Brasil como diretor de marketing. Depois de 9 anos lá, fui assumir a cadeira regional de marketing da Petronas por cerca de 3 anos e, na sequência, fui para a Localiza, onde eu estava até 4 meses atrás como CMO. Fiquei 5 anos na Localiza, fazendo o rebranding da Localiza, a internalização das competências de marketing, desenvolvimento de marketing digital, revamp da marca e tudo mais. E tem cerca de 4 meses que eu estou na posição de consumer marketing na Unilever, Casa Nova, conhecendo ainda esse universo gigante que é a Unilever. Não, muito bacana, né? Você falou do rebranding da Localiza, eu sou cliente Localiza, né? Até falei no outro podcast que a gente entrevistou a Luana Kemi que indicou aqui o Antônio para estar com a gente. E eu, como consumidor, Localiza, né? Sempre que eu vou alugar, tem uma aqui pertinho, eu vou muito na unidade aqui, a gente, muitas vezes até para a empresa aqui, para levar a equipe.
é impressionante como o trabalho de rebranding ali deu outra vida para as lojas, né? Foi, acho que, um case aí muito, muito acertado. E começa contando pra gente aqui, então, falando em case, né? Na sua carreira aí, que tem muita história para contar, tem algum case que você tem um carinho especial aí? Um projeto que você fala, pô, esse projeto aqui eu quero compartilhar com o pessoal. É muito bacana. Esse case específico da Localiza é um case muito legal. Eu gosto bastante dele, porque de uma certa forma, o rejuvenescimento de uma marca que já tinha indicadores muito bons, né? Então, a forma como a gente conseguiu pegar os ativos principais da marca, trazer eles para um espírito mais contemporâneo e não perder ao mesmo tempo a essência, isso foi muito interessante. Quantos anos você tem, Mal? Eu tenho 39. 39, perfeito. Então, o que acontece? A Localiza é uma marca que tem 50 anos e é uma marca que já tinha um público cativo há muito tempo. No entanto, quando você olha para marcas que têm 50 anos, os primeiros clientes dessa marca hoje potencialmente não são mais clientes. E você que é um cliente que está assim, no ápice da possibilidade de consumir um produto como esse, que tem um determinado ticket médio, né, que não é baixo, você precisa se identificar com essa marca. Quando você entra na loja e fala que teve uma nova vida, isso é uma prova para mim de que o case funcionou. Porque a marca que apelava muito bem, desde a sua fundação para um determinado público, precisa começar a apelar para esse novo público, que é você. É justamente você. 35 em diante é o público central de um produto como o da Localiza. E tem mais algum case que você acha bacana para compartilhar com o pessoal? Tem, então, ao longo da minha carreira tem alguns cases legais, né? Então, assim, há mais de 20 anos atrás tem o relançamento das embalagens retornáveis da Coca-Cola, que era um fenômeno muito interessante, porque tinha uma migração do consumo, uma tendência de saudabilidade do consumo, então começava a entrar no mercado Coca Light na época, que depois tornou Coca Zero, quer dizer, começou com Coca Diet, né? E o que acontece? A gente viu um fenômeno de mães que compravam as embalagens familiares e, na verdade, o produto era consumido pelos filhos. Então, as mães, nessa tendência, não queriam consumir. E os filhos, sim, queriam continuar consumindo. Elas não queriam comprar para o filho consumir. Então, a gente fez a primeira parceria internacional, ou parceria de marcas da Coca-Cola na época, com a Avon. Foi o lançamento de uma campanha muito legal, em que a campanha era direcionada para as mães, junto com a Avon, com a troca de tampinhas por produto e tal. Isso foi um case muito legal lá no comecinho. Depois teve um case muito legal na Petronas, perdão, na Lafarge, em que uma indústria de cimento, ou seja, né, todo mundo olha e fala assim, o que uma indústria de cimento vai fazer? Lançou o primeiro e-commerce B2B aqui do Brasil. Olha que legal. Somos um dos primeiros, pioneiríssimos aqui. Então foi um projeto mundial. A gente implementou esse e-commerce, todas as vendas na época eram operacionalizadas por telefone. A gente conseguiu venda para o lojista de material de construção, né? Vendonas, né? Vendonas, muito volume. A gente está falando de vender carreta fechada para os caras. E a gente conseguiu fazer a transposição nesses 2 primeiros anos de quase 50% dos volumes que eram analógicos para o e-commerce. Foi o meu primeiro contato com o digital. Então, esse foi um case que eu me orgulho muito de ter sido um dos pioneiros nessa empreitada. E depois a gente tem um outro case super legal também, que é o desenvolvimento de franquias ao redor do mundo de materiais de construção. Então, eu desenvolvi uma rede de franquia no Marrocos chamada Mauadis, que olha que interessante. Você pensa em venda de material de construção, você pensa que é só tirar pedido, né? Não. No Marrocos, por exemplo, você tem uma cultura em que quem toca as obras são as mulheres. No entanto, você não tinha nenhuma rede de material de construção preparada para atendê-las. Todas as redes de material de construção, elas eram geridas por homens, administradas por homens, tocadas por homens no dia a dia, e, pelos fatores culturais, as mulheres não se sentiam bem naquelas lojas. Sim. Então a gente criou a Mauadis, que era uma loja que tinha esse tipo de foco. Na Malásia, eu criei um projeto chamado Pro Builder Center, que lá é completamente diferente. Quem compra material de construção lá é o empreiteiro, o dono da obra nem vê. Então, como fazer uma loja para o profissional? Esse é outro case que eu me orgulho bastante. Mas se a gente continuar falando de case aqui, eu vou tomar o podcast todo. Mas é legal. O case é uma parte que eu gosto muito aqui da conversa, porque acho que inspira muito quem está assistindo, né? Principalmente quem está começando na carreira, pensando possibilidades do que pode fazer. Acho que sempre é muito legal. Eu gosto bastante, cara. Se você pegar todos os cases, a gente podia ficar conversando sobre isso um tempão aqui, a essência deles, na verdade, é a mesma. Como identificar o cliente, a dor do cliente em profundidade, pode parecer chavão, mas não é.
qual o papel do usuário, qual o papel do shopper, que são papéis distintos, como que a distribuição ocorre até chegar nesse agente que está ali tomando a decisão, como influenciá-lo, é a essência do marketing. Mas o cerne de todos eles é como entender o cliente em profundidade. E aí que a gente passa para todas as formas do marketing, né? Porque se a gente for olhar aqui, ó, você me trouxe um case de e-commerce digital com B2B, né? Você me trouxe um case de branding, reposicionamento de marca, reconstrução de brand. Aí você me traz um case de produto e tudo isso é marketing, e tudo isso são coisas tão diferentes que estão dentro do mesmo universo, né? E onde você pode aplicar em muitos setores também, né? Acho que quando a gente estava falando aqui um pouco antes, a gente agora nesse momento, não sei em que momento você vai ouvir esse podcast, né? Mas nesse momento que estamos gravando, está rolando a corrida eleitoral nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem o marketing também como um dos grandes protagonistas, né? Me fala um pouco, Antônio, como é que você vê aí esse universo aí de possibilidades do marketing, né? Vamos começar pelo marketing político mesmo, já que eu peguei esse gancho, né? Como que você tem acompanhado aí? Me conta um pouco da sua visão com relação à corrida eleitoral norte-americana e como o marketing pode impactar aí os rumos de uma das principais nações do mundo, né? E consequentemente, os rumos do mundo como um todo. Realmente. Eu ouvi outro dia alguém dizendo que o mundo inteiro deveria poder votar na eleição norte-americana, né? Porque eles têm um impacto crucial. E você tem toda a razão. O principal diferencial hoje para uma campanha ser bem-sucedida ou má-sucedida na política, para mim, é o marketing. Já tem algumas décadas que a gente ouve falar dos marqueteiros de campanha, que são bem-sucedidos, que conseguem fazer as coisas bem feitas. E é verdade, todas as técnicas que a gente aplica para fazer um produto, para fazer um serviço, para fazer alguma coisa, convencer um cliente a tomar uma ação, via de regra a ação que a gente tenta convencer esse cliente a pôr a mão no bolso, tirar a carteira e comprar, é a mesma coisa para que o eleitor preencha a cédula da forma como um candidato quer. E essas diferentes técnicas, eu diria que no marketing político são usadas, inclusive, com um nível de sofisticação maior do que o nível de sofisticação que a gente usa hoje para as nossas marcas, por dois motivos principais. O primeiro motivo é que o montante investido num curtíssimo espaço de tempo é enorme. Então, é muito orçamento, é muito dinheiro. O segundo motivo é que a janela de oportunidade, a janela de conversão também é muito curta, né? Então, tem que ser amplo e efetivo. Não dá para fazer aquele funilzão. Não dá para fazer o funilzão, não dá, em absoluto. Assim, é claro que você pode, dependendo do que a gente está falando, pensar no longo prazo. É um candidato que vai ficar 2, 3, 4, 5 eleições tentando. Mas o que a gente está vendo é que essas construções, geralmente, elas têm um ponto de inflexão relativamente curto, né? Então, a gente está falando que 1 ano antes de uma campanha, 8 meses antes de uma campanha, começa efetivamente um esforço descomunal de construção dessa imagem para que aquela ação ocorra. No entanto, quando a gente transfere do marketing tradicional ou do marketing de produto para o marketing político, tem uma diferença significativa também. O marketing de produto, ele usualmente foca em um público-alvo, em um nicho ou em um pedaço, uma parcela do mercado. Então você faz o corte etário, você faz o corte, como a gente acabou de falar sobre Localiza aqui, né? Você faz um corte de renda, porque o seu produto tem um ticket. O marketing político ele precisa alcançar a maioria, nem que seja 50% mais um. E para fazer isso, ele precisa de uma hipersegmentação de forma que as mensagens para cada um dos pequenos grupos que compõem a maioria chegue de forma efetiva. E a única forma de fazer isso bem feita, mesmo com muito dinheiro, mesmo com todas as segmentações que as plataformas permitem, a única forma de fazer isso é apelando para os fundamentos que fazem o ser humano agir. E o fundamento do que faz o ser humano agir são as emoções. Se você for analisar as discussões políticas, elas deixaram de ser há muito tempo sobre planos de governo, discussões racionais, tudo aquilo que a gente acha que gostaria de ver. E elas passaram a ser sobre emoções. E qual é a emoção que mais move o ser humano? Entendendo?
Que mais move? Mais move. Sobrevivência. Sobrevivência, medo. Há muito tempo, eu diria que há no mínimo 2, 3 ciclos eleitorais, a principal ferramenta usada no marketing político é o medo. Então, como que você faz com que as pessoas tenham o máximo de medo possível do outro para garantir o engajamento dela dentro da sua plataforma? Essa tem sido a base do marketing político. E ela tem um fundamento. Quando você olha para os nossos estratos populacionais, o que está acontecendo? A gente está ficando mais velho, como população, no mundo. E se tem uma coisa que acontece quando você fica mais velho, é que você fica mais frágil. Né? Você fica mais frágil do ponto de vista de saúde, do ponto de vista financeiro, portanto, você fica com mais medo. Isso significa que há uma maioria disposta a sentir medo. Agora, corrida norte-americana, já que você falou. Corrida norte-americana, ela estava versando sobre 2 assuntos. Eu prometo que eu vou parar de falar. Não, mas é isso aí. A corrida norte-americana ela tinha 2 assuntos principais. O medo de que o ganhador fosse velho demais e fosse morrer no meio do mandato, e o outro medo são os medos tradicionais que são discutidos nos Estados Unidos. O medo do imigrante, o medo de uma mudança cultural que vá potencializar questões super sensíveis como o aborto e daí por diante. Então, era sobre medo. Quando entra Kamala Harris, que ela tira de cena o medo da velhice, que é o medo da morte, né, como você falou de sobrevivência, é o principal. Então, sai dali, obviamente o Trump tem que parar de falar disso, porque ele agora é o mais velho. E a Kamala tem uma atitude muito interessante, porque ela resgata o estilo político do Obama, que é um estilo de esperança. Imediatamente após o medo, o principal sentimento que move a humanidade é o amor. Então, ela está tentando fazer uma plataforma que engaja as pessoas emocionalmente na esperança, com uma linguagem, com uma estética muito parecida com a estética do Obama, uma estética de redes sociais, uma estética de comunicar com os jovens, uma estética sorridente, uma estética alegre, uma estética que zomba. E isso tudo tem os fundamentos muito semelhantes aos fundamentos de marca. E vai dar uma sacudida agora essa entrada dela, né? Vai, já está dando, né? Uma a gente não sabe o que vai acontecer, mas que está dando uma sacudida interessante, porque originalmente era uma campanha relativamente fácil, né? Era uma campanha que os temas estavam na mesa, todo mundo sabia o que ia ser discutido e como que ia ser atacado. É raríssimo, só teve um presidente norte-americano que desistiu de concorrer à reeleição. Esse é o segundo. Né? E, obviamente, você tem isso numa época em que reeleição é só 2 mandatos. Você teve o George Washington que desistiu, mas outra época. Sim, né? depois de... Então, isso é muito legal. Mas você pode fazer transposição do que a gente faz para marketing pessoal, você pode fazer as diferentes vertentes do marketing digital, enfim, tem N formas. Acho que eu nunca falei aqui no podcast, mas eu trabalhei um bom tempo com marketing eleitoral, né? Pelo menos... Então, estou ensinando o padre a rezar a missa aqui? Não, pelo amor de Deus. Pelo menos, devo ter participado aí de umas 5 eleições, mais ou menos, né? Elegi muita gente aí. Mas parei de fazer, porque é aquilo que você falou, em geral, é um tiro muito curto. Principalmente ali depois que abre efetivamente o período eleitoral, porque você tem uma preparação lá, mas pelo menos aqui no Brasil, fora as grandes campanhas presidenciais, e nunca participei de uma dessas, né? Participei já de governo do estado. É tiro muito curto, né? O pessoal fica ali segurando, não tem, né? Junta um dinheiro ali e tem que ali em 1, 2, máximo 3 meses fazer um barulhaço ali, né? E é muito desgastante do ponto de vista de estar dentro de uma campanha. Então eu parei de fazer, já faz alguns anos que todo ano procuro, vamos fazer, me indicaram, pô, você fez a campanha do fulano, né? E hoje em dia eu nem falo quem, porque a gente sabe que política é um negócio que... É muito divisivo, né? Mas é um negócio surreal, né? E acho que o que é muito interessante é como realmente todas as disciplinas que se aplicam ali no marketing mais corporativo, vamos dizer assim, quando a gente fala de conceitos de campanha, até de neurociência, né? São muito parecidos, né? Talvez medos um pouco menos latentes, né? Quando a gente fala a gente fala de governo, é aquele medo mesmo, porque as pessoas têm a sensação de que o governante ou ele vai ser o cara que vai ferrar com a vida dele pelos próximos 4 anos, ou é o salvador da pátria pelos próximos 4 anos, né? Mas a gente tem muitos conceitos aí que são parecidos.
E aí, saindo um pouco aqui da política, né? O que mais, né? O que a gente tem dentro de disciplina do marketing, para quem também está começando, né? Ainda não tem essa visão, tem aquela visão do marketing mais como só comunicação e publicidade. Marketing é muito mais amplo, né? Sem dúvida. A publicidade talvez seja a mais conhecida e a mais utilizada ao longo dos anos. É onde gira a maior parte da grana, muitas vezes também. É onde gira a maior parte do investimento, mas é uma das N disciplinas que você pode aplicar dentro do marketing. E a publicidade, ela vem se transformando assim, profundamente ao longo dos anos também, né? A gente tem uma dispersão tão grande hoje da audiência, uma dificuldade tão grande de reter a audiência prestando atenção muito tempo, e uma variedade de canais tão absurda também, que fazer publicidade hoje se tornou uma tarefa hercúlea, muito difícil. Portanto, contar só com a publicidade como ferramenta, provavelmente, para quem está começando, para quem está já há muito tempo, não é uma ideia muito boa. Especialmente se você pensar numa vida cotidiana que é muito mais digital, né? Então, como que o teu cliente, como que o teu potencial cliente pode se relacionar com a tua categoria ou com o teu produto? Uma das ferramentas que eu acho que são das mais importantes e que por vezes é negligenciada pelo marqueteiro e que, para quem está começando, tem um baita caminho. Essa dica aí que a gente quer. É a ferramenta da distribuição. Como que você torna o teu produto disponível em algum lugar que o teu cliente está, mesmo que você não vai investir absolutamente nada em publicidade, mas que ele vai ter contato com o teu produto no modelo de serendipidade. Você conhece o conceito de serendipidade? Não. Serendipidade é um acaso fortuito em que você encontra algo que te surpreende positivamente. Então pode ser uma pessoa, pode ser um produto, pode ser um serviço, não importa. Como você, por acaso, se encontra com aquela coisa toda. E a distribuição, as marcas mais fantásticas do mundo, elas usam e abusam da distribuição, inclusive como métrica. Eu me lembro, por exemplo, dos meus anos de Coca-Cola, não tenho a mínima ideia se está assim mais, mas eu me lembro que havia uma métrica de distribuição em que os clientes não deveriam, em grandes cidades, em grandes metrópoles, andarem mais do que 100 metros sem encontrar um produto. Porque o pensamento era, olha, aquele produto que o cliente não consumir agora, ele não vai consumir 2 depois. Então você tá, foi isso 20 anos, hein? Não, imagina hoje como isso não deve estar muito mais avançado ainda com a tecnologia que se tem, exato, o mapeamento, saber, com precisão, né? Então, assim, foi nessa época que começou a se colocar os pequenos freezers assim, em checkout de supermercado, na época em banquinha de jornal e tudo mais, para que o cliente encontre e tenha um momento de serendipidade com o produto. Ele está ali na fila, não estava nem pensando em tomar uma Coca-Cola, e ele vai encontrar. Pensa isso aplicado para qualquer coisa. Você falou da Localiza, você citou que você vai aqui na loja, aqui pertinho. A distribuição, onde colocar uma loja, ela é tão ou mais importante que a publicidade, né? Se você precisasse andar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos para pegar um carro, talvez você já fosse reconsiderar e ia pegar um Uber. Né? Não, isso é um tema muito interessante. A gente falou muito também isso no episódio aqui, que vale a pena se você ainda não assistiu, com o André Svartman, que é CMO da DPSP, sobre a farmácia, né? Como o tamanho do estudo que se faz para posicionar uma farmácia, porque é exatamente isso. Preciso de uma farmácia, né? O que tem no meu raio aqui, né? É uma decisão, como o produto muitas vezes é comoditizado, a decisão da localização acaba sendo decisão de compra, né? Não, é incrível isso, e por vezes você tem... E está dentro do marketing, né? Deveria estar dentro do marketing, porque é parte do posicionamento estratégico, exatamente, do pensamento estratégico da marca, né? Então, por vezes você tem farmácia, por exemplo, que está uma numa esquina, outra na outra, pelo fluxo de ida e volta, dependendo se é um bairro dormitório, se é um bairro misto e etc. Você precisa fazer esses fluxos para garantir. E a presença da marca, por mais que ela não seja uma fachada de uma farmácia, por mais que ela não seja um ativo publicitário, mas é um ativo que oferece a recorrência da comunicação, oferece a lembrança, trabalho o recall. Só de estar lá já é relevante. Então, voltando na sua pergunta inicial, né? Poxa, a publicidade é super importante. Você tem N outras ferramentas que você precisa considerar, especialmente numa época do skip ad, né?
E aí dentro desse conceito também a gente tem toda a importância do trade marketing, né? Que foi muito também o que eu falei com a Luana quando ela esteve aqui, né? Para a gente conseguir pegar o consumidor naquele momento que ele está lá e surpreender ele, tem uma série de estratégias aí também, né? Para trazer esse impacto. Poxa, uma série de estratégias super legais. E essas estratégias, para que o consumidor esteja lá na hora certa, ela envolve um esforço também de distribuição muito elevado. O que eu quero dizer com isso? Pensa em produtos de bens de consumo de massa. Qualquer um, que você está encontrando ali numa gôndola, por exemplo. Imagina o esforço que está por trás. Aquele produto foi potencialmente produzido em algum lugar, que foi transportado para um depósito, que foi vendido por um distribuidor, que tem um vendedor do distribuidor que vai até aquele varejo, pensa num varejo pequeno, que tem, às vezes na carteira, se não for um distribuidor exclusivo, tem 1000 outros produtos para serem vendidos, aí ele convence o dono do supermercado a comprar, ele negocia a posição em que aquele negócio está, isso falando de um varejo analógico. Né? Então, tem um trabalho ali para fazer com que aquilo seja efetivo, que é parte do marketing, que é tão ou mais complexo do que você colocar um filme na TV. Eu ouso dizer que é muito mais complexo. Olha só, em polêmica aqui. Hein? Muito mais complexo, porque envolve uma negociação de preço, envolve o gerenciamento de uma cadeia de suprimento, de um nível de serviço, envolve tanto preço de sell-in quanto sell-out, envolve ações promocionais, envolve posicionamento, onde que aquele negócio vai estar. É tanta coisa envolvida para aquele produto estar ali disponível para você no canal certo, com o preço certo, com a embalagem certa, etc., que a complexidade é grande. Óbvio que a tomada de decisão em volta disso agora se torna muito mais simples, né? Porque as ferramentas de inteligência artificial que cruzam todos esses dados para ajudar numa tomada de decisão, elas também são revolucionárias, né? Mas isso foi feito durante muito tempo na mão e no Excel. Na unha. Na unha. Então isso é muito legal. Tem muita oportunidade, muita coisa para ser feita além da publicidade, e que é a diferença entre o sucesso e o fracasso de um produto. E aí, falando em produto, onde é que está o papel do marketing na concepção do produto? Porque isso também é uma polêmica, né? Muitas vezes tem muita gente que fala, tem área de desenvolvimento de produto ali, P&D, a gente sabe que tem empresas que o marketing está muito presente, né, nessa decisão, desde concepção de novos produtos, alteração, melhorias, roda pesquisa, enfim. Conta um pouco aqui sobre sua visão sobre o papel do marketing dentro da categoria de produto. Essa realmente é uma questão polêmica e não vou ousar cravar a resposta certa, tá? Não existe, né? Acho que Mas eu, como marqueteiro, obviamente que eu vou puxar a sardinha para o lado do marqueteiro. Né? Mas o que acontece? O desenvolvimento de produto ele foi durante muito, muito tempo uma prerrogativa de marketing. Né? Você pegar Kotler, ele colocava como um dos P's ali, dos 4 P's dele, era o desenvolvimento de produto. No entanto, o desenvolvimento de produto ele ganhou um nível de complexidade tão grande que ele começou a exigir uma tecnicidade maior. Né? Então você tem, desde que o pessoal das sopas Campbell resolveram lá que iam ter milhares de sabores, você começou a ter portfólios tão complexos que aquilo exigia um nível gerencial, depois um nível de diretoria, depois, né, as coisas começaram a ficar separadas. E isso ganhou uma camada ainda mais complexa quando os produtos se digitalizaram. Então, quando você pega plataformas que são muito digitalizadas, como a Localiza, por exemplo, para lá de 80%, sei lá, das transações são feitas em canais digitais, o produto acaba sendo quase que uma prerrogativa das áreas de tecnologia junto com o marketing, mas uma prerrogativa muito forte das áreas de tecnologia. De novo, por conta da especificidade técnica. Então, você tem marketing presente nesse desenvolvimento, cuidando de UX, cuidando, por vezes, de design, cuidando, por vezes, de elementos como de aquisição para aquele produto, não com essa aquisição de um cliente para chegar em determinado canal digital, mas o produto em si, o app, alguma coisa, acaba sendo gerido muito mais por um time de tecnologia. Então, como que eu vejo? Eu vejo que um produto com baixo nível de tecnicidade, ele está ok dentro do marketing, mas claramente, se você pegar as escolas de marketing hoje, vai um curso de graduação em marketing, uma pós, etc., você vai ver que o produto é um apêndice também. Então, se um nível de complexidade não é muito elevado, isso deve estar dentro do marketing, até por economia de escala.
Se o nível de complexidade ou de digitalização desse produto é elevado, é preciso que uma organização seja formada com N atores. E aí a liderança deve ser tomada pelo core. Por exemplo, você vai desenvolver um produto como uma aeronave, o core é de engenharia. Nunca vai ser de marketing. Nunca, né? É melhor que não seja. Pô, por favor, né? Então, assim, nível de complexidade muito alto está fora de marketing. O nível médio, o marketing está junto. É um produto digital, um aplicativo, etc. O nível mais baixo pode ser integralmente de marketing. Mas isso dói para o marqueteiro. Né? O marqueteiro também entende de tecnologia, ele também, por vezes, é engenheiro, mas é preciso executar um pouco de desprendimento e colocar, se fosse um núcleo do produto, que for o mais importante do produto, nas mãos, na liderança nas mãos de quem tem tecnicamente a competência para tocar aquilo de uma maneira mais eficiente. E como é que funciona? Isso é uma curiosidade que eu tenho mesmo, porque não faço ideia. Dentro de empresas como a própria Unilever, né, mas empresas de portfólios muito amplos de produtos, né? Quando você vai lançar um novo produto, né, normalmente o que é? É um insight que vem de pesquisa, ou é a experiência do consumidor e o consumidor demandando, ou tem um departamento ali que fica propondo novos produtos o tempo todo. E quando eu falo produto, até variações, claro, né? Não uma nova marca, né? Uma nova categoria, mas às vezes uma variação, né? Um novo sabor de um produto que já existe, ou uma nova forma de um shampoo, que aí também entra a área do pessoal da química, né? Como é que funciona isso dentro de uma grande organização? Legal. Do ponto de vista de inspiração, eu já vi de tudo ao longo desses 25 anos de carreira. Então, assim, eu já vi inspiração puramente centrada no cliente, especialmente empresas de bens de consumo, fazem muita pesquisa com o cliente, pesquisa de tendência, o que está acontecendo em outros mercados, como que você citou sabor, etc., ou shampoo, etc., como que as pessoas estão se relacionando com as categorias. Então, por exemplo, a Unilever ela tem uma linha de desenvolvimento de produtos alimentícios voltada, que é o chamado de menus do futuro, voltada para as tendências globais que estão acontecendo. Então, tem uma equipe de chefes no mundo inteiro que fica olhando essas tendências para auxiliar nesse desenvolvimento, e o desenvolvimento mesmo é feito pelo time de R&D. Né? Mas as tendências são capturadas do lado de fora. Tem empresas, por exemplo, como a LafargeHolcim, que o desenvolvimento era feito dentro de laboratório porque é realmente sobre um viés técnico. Uma evolução de uma coisa que já existe. Né? Eu lembro de uma época que eu estava na Lafarge, por exemplo, que foi desenvolvido um cimento sem poeira no Japão. Então, você abria ele tinha um estado pastoso, né? Porque era uma dor numa cidade com nível de concentração como Tóquio, por exemplo, a poeira do cimento. Qualquer obra que faz, você ferra com todo mundo. Exatamente. Então, mas foi desenvolvido dentro do laboratório, e aquilo circulou o mundo de certa forma. Então, tem N variações. Quando eu olho para bens de produtos de massa, eu vejo muita inspiração vindo do cliente por meio dos departamentos que são especializados em pesquisa, chegando em R&D, aí o plano de desenvolvimento para marketing e de execução nas áreas como a minha, que é de consumer marketing, que junta vendas, etc., que vai fazer distribuição e tudo mais. Em áreas como Petronas, por exemplo. Petronas, eu trabalhei na divisão de lubrificantes. O desenvolvimento do produto da Petronas está acontecendo com uma visão de 15 anos de como que vão ser os motores que vão sair daqui a 15 anos, que estão sendo desenvolvidos, 10, estão sendo desenvolvidos agora, então é em parceria com as montadoras, com as OEMs. É assim que então, assim, outra visão, já é cadeia de fornecedor. Né? É completamente. Exato. Então depende muito do que é, depende também muito do que os diferentes mercados comportam. Você pode ter inovação, você falou de sabores, então você pega a plataforma de Hellmann's, que é uma plataforma maravilhosa de sabores, agora lançou pimentada, churrasco, verde, etc. Você pega e está acontecendo isso em várias partes do mundo. É uma plataforma global de sabores. Então, normalmente tem sites que são globais aí e acaba se apropriando em vários países. Né? Exato, e tem coisa que só aqui. Então, por exemplo, Petronas, motor Flex, onde mais existe? Só no Brasil. Então, tem produto desenvolvido só para aqui. É a realidade do mercado brasileiro do motor Flex. Então, é super interessante, mas a resposta depende. Esse é o problema. Mercado esse que vai mudar muito agora também com essa coisa dos carros elétricos, né? Que estão vindo com força, né? Vai ser um mercado que vai ter que se reinventar aí, né? É um mercado que está se reinventando enquanto a gente fala, né? Sim, né? Com certeza já estão
muitos anos na frente, Sim. aí, já antecipando essas mudanças. O que é interessante desse mercado, se você quiser 30 segundos de curiosidade. Não, parênteses. Mas esse mercado, por exemplo, esse mercado é um mercado em que a gente vai conviver com o novo e o velho durante muito tempo, né? Ainda tem o híbrido no meio. Mas eu vejo que esse mercado ele vai passar por um processo de adaptação, e a cadeia toda produtiva passa por um processo de adaptação em que você vai ter que continuar produzindo para o tipo de motor que foi vendido 10 anos atrás, para o híbrido, que tem os dois motores ao mesmo tempo, para o motor do futuro, que é um motor elétrico que não usa lubrificante, por exemplo, mas usa muito líquido de arrefecimento, porque precisa manter as baterias resfriadas, senão, né, tem vários riscos e perde a capacidade. Como que você expande a cadeia produtiva, a cadeia de distribuição e, especialmente, a cadeia de manutenção para atender o seu... Que carro que você dirige? Que modo pergunte? Eu tenho uma ML 350 diesel. Para você pegar a sua Mercedes diesel, para atender ela, diesel, que é um motor que assim, na França está banido em 2030, se não me engano, já não vai poder ter mais. Então, um motor que está sendo banido na Europa para o teu próximo carro que você vai comprar, que é um carro chinês, um BYD. Você vai comprar um carro chinês, acredito que eu estou te falando. Vai chegar esse momento. Vai chegar. Mas alguém vai comprar o teu ML porque ele vai durar mais 20. Ainda mais esse carro não acaba. Pensando em campanhas, né? Campanhas hoje 360, que a gente está rodando ali uma camada digital e a gente está rodando uma camada offline de awareness aí, que também é importantíssimo. Como é que você vê os papéis aí de cada uma dos... Lógico, a gente tem segmentações dentro disso, mas pegando um grosso on e off ali, dentro de uma grande campanha 360, as diferenças de papéis de cada um dos meios aí. Essa é uma pergunta que me intriga muito e eu acho que finalmente a gente tem uma luz no fim do túnel. Por que acontece? Eu concordo contigo. Antes de você reformular a tua pergunta, a gente teve um momento analógico, depois a gente veio do momento, agora é o marketing digital, depois a gente chegou no momento do 360 e o marqueteiro no meio do caminho ficou louco. Porque era muito mais fácil fazer analógico. Todo mundo sentado na frente do Jornal Nacional às 8h30 da noite via teu filme. Acabou, não tem... Cara, muito mais fácil. Na hora que você vem para o universo digital, não só os formatos mudaram, mas a quantidade de canais se multiplicou absurdamente, né? Então, você pode fazer N formatos em várias plataformas, conjugado com tudo que você fazia offline, que foi o princípio da digitalização. Aí você veio a terceira etapa de estudo, que alguém virou e falou assim, você tem que ter dados. Sem dados, dados é o novo petróleo. Né? Aí você começou a fazer vários canais, vários formatos, coletar dados de tudo isso para tentar tomar uma decisão e não consegue. Até esse momento. Calma que eu vou chegar lá. É impossível você isolar as variáveis para tomar uma decisão assim perfeita com base em dados. E são tantos dados que as plataformas disponibilizam que o marqueteiro não consegue acompanhar. Então, esse período, que para mim é um período quase de tempestade perfeita para o marqueteiro ele ficou realmente muito preocupado em como conseguir fazer uma campanha 360 que fizesse o mínimo de sentido. Qual que é a luz no fim do túnel que eu começo a ver agora? Humanamente, analisar a performance dos canais, dos criativos, das campanhas, dos formatos, do e-mail, tudo ao mesmo tempo, humanamente se tornou impossível. Mas eu estou sonhando e eu estou começando a ver aparecer que a inteligência artificial... Humanamente é impossível, mas vamos tirar o humano da jogada. Vai ter que tirar o humano da jogada. Cara, a análise que você precisava de um batalhão de analistas para fazer, eu começo a ver, com o GPT-4o, você já consegue subir arquivo ou integrar para que essas análises sejam... E à medida que ele aprende, você cria o seu próprio GPT, à medida que ele aprende com base na tua campanha e nos teus históricos, a tomada de decisão começa a ser instantânea. Se isso funcionar bem, se isso vingar direitinho, a gente pode eliminar do nosso vernáculo marqueteiro essa história de marketing on, off, 360, porque o mix de marketing ele vai ser fluido de acordo com o que a ferramenta vai eventualmente nos inspirar a fazer. Isso é o que eu vejo.
Tá? Se vai chegar lá, efetivamente, eu estou com o dedo torcendo para que cruzado. chegue. Porque a gente ainda está na tempestade perfeita. Aquele que fala assim, não, eu tenho muita precisão sobre os dados. Não existe precisão absoluta hoje. Você tem tanto dado para olhar que você está no Google, outro dia eles usaram um termo numa apresentação que eu vi que eles chamaram de infoxication. Né? Você está intoxicado por informação, o que paralisa a tomada de decisão. E tem muito dado que às vezes causa miopia quando você está analisando, né? Uma coisa que a gente vê muito aqui, por exemplo, campanha digital, né? Camada digital dentro de uma campanha maior. Tem muita campanha digital que você vai comprar uma mídia, e às vezes estou falando de mídia Meta, estou falando de mídia Google, que tem um monte de... Não estou nem falando de mídias secundárias, vamos dizer assim. Que você tem um monte de acesso de bot, clique de bot, né? Então você olha, não, tive não sei quantos 1000 cliques, mas quando você vai ver que o consumidor que de fato clicou, né? Então a gente às vezes tem um monte de dado e a gente acha que está tomando uma decisão baseada em dados, mas muitas vezes não, né? É muito comum que a gente vê, às vezes até em campanha. Às vezes tem um criativo campeão aqui que está gerando muito clique, e esse aqui vamos botar mais dinheiro nele, e na verdade aquele lá é o que está gerando clique do público errado, é o público que entra e não compra, né? E quando você vai analisar tudo isso, começa a cruzar, isso que você falou, chega uma hora com dezenas de campanhas rodando, com centenas de criativos, com dezenas de canais, é muito complexo analisar tudo isso para realmente chegar, não, esse aqui eu posso afirmar que é o que está funcionando 100%. Então, isso só olhando dentro da camada digital, né? Se você entra no off ainda, né? Que muitas vezes acaba tendo um papel mais de awareness, mas que também é necessário para a construção do todo, né? Pensando em venda na ponta. Aí fica impossível, né? Vamos torcer para a IA avançar e ajudar a gente nessa. Isso é fascinante, se você me permitir um comentário em cima do que você está falando, mas o Ronaldo Lemos, que é um cara que eu gosto muito de acompanhar, que ele é um estudioso do universo digital como um todo, ele é um colunista da Folha também, se não me engano da Globo. Ele trouxe um dado muito interessante, mais ou menos umas 3 semanas para trás, que pela primeira vez o tráfego na internet de robôs superou o tráfego de humanos. E, obviamente, que já tinha uma tendência, uma previsão de que isso fosse acontecer. A gente está entrando numa era da web semântica, né? Em que o próprio GPT é parte disso, de uma web semântica em que o consumo de dados da máquina pela máquina elimina a necessidade de você ter um humano no meio. Uhum. Para o motivo principal de fazer marketing, que é fazer alguém comprar, isso é um problema, porque eu imagino que muito em breve a gente vai ter plataformas que tomarão decisão em nosso nome para fazer uma compra ou uma aquisição qualquer. E aí eu ilustro isso de uma forma prática só para ficar mais claro até para quem tá ouvindo. Hoje a gente tem um monte de algoritmos e robôs dentro de uma plataforma como da Amazon, por exemplo, para te sugerir o produto certo, para precificar para você, para saber quando promocionar, quando te voltar com um cupom, ou de qualquer e-commerce. É sempre assim, vocês têm uma máquina ali muito poderosa, lutando contra quem? Contra você e seu cérebro físico e analógico, etc. A próxima camada é de que os nossos robôs individuais passem a tomar decisão para a gente sobre essas compras, cruzando as informações que tem nos N e-commerces disponíveis, por exemplo, para saber onde é o mais barato ou com melhor questão logística, ou que vai te dar mais ponto de fidelidade, etc. Então, eu acho que é natural que o robô, a interface robótica, supere. Então, isso é uma informação interessante que o Ronaldo trouxe. Por outro lado, quando a gente pensa como que a gente, né, como que o marketing vai cuidar dessa coisa toda, se quem está engajando cada vez mais com os anúncios, com tudo mais, é robô, quem está fazendo pesquisa e acessa em site é robô, então assim, todo mundo tem um crawler hoje que entra no site do concorrente para saber quanto ele está cobrando. E isso é tráfego de robô. Se isso tudo está acontecendo, se é natural que aconteça, como que o marketing deve agir? Métricas do tipo quantidade de cliques, engajamento no meu post, isso tudo é métrica de vaidade. Sim. Isso não tem valor nenhum.
Mas marketing adora essas métricas. Mas não tem Adoro, valor. pessoal, ouçam bem isso, porque isso aqui é importantíssimo. Aqui vai ter um recorte aqui, porque... Mas não é verdade. Não, é total. Não tem valor nenhum o É engajamento do seu post, etc. Eu sempre falo, por exemplo, você falou de awareness. Você está fazendo uma campanha de awareness, você tem que medir awareness. Você não tem que medir clique ou quantidade de likes. Mexer o ponteiro do awareness no teu público-alvo, gol. Mesmo que o engajamento tenha sido uma porcaria. Não mexeu, mas teve milhares de engajamentos, não valeu nada. Medir a campanha com a métrica certa é o crucial. E para a gente olhar todos esses, porque a quantidade de engajamento, etc., são indicadores meio, né? Você tende a acreditar uma proxy que se teve um bom engajamento vai mexer o ponteiro de awareness. Pode ser que não. A gente só vai conseguir conciliar essa coisa toda, na minha humilde visão, com uma camada de AI muito poderosa, que individualmente o analista ali pegando no Excel, etc., por hora não dá. Não, é quase impossível, né? E você falou um pouco, você falou da inteligência da Amazon, né? Isso também é uma coisa que me intriga bastante. A gente tem visto muita mudança ali nas plataformas de anúncio, né? A gente que já mexe com digital aí desde 2008, né? A Twitch nasceu como uma agência digital, depois acabou pegando um espectro mais amplo aí para fazer campanhas off também, né? Campanhas 360. Mas a gente vê que ano após ano as ferramentas elas tendem a ficar com menos recursos para se operar, no sentido de cada vez mais eles estão deixando a inteligência da ferramenta opinar e não a inteligência humana, o que é um negócio muito louco, porque no momento que estamos, eu entendo que a inteligência dessas ferramentas ainda não evoluiu a ponto de conseguir fazer tudo sozinho. E tem atrapalhado muitas vezes o nosso trabalho nesse momento. E vou dar um exemplo prático aqui para tentar tangibilizar o que eu estou falando. Imagina que eu estou rodando uma campanha. Antes você podia setar um monte, você tinha muito... Claro que também teve a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que também ajudou a restringir muita coisa de que você tinha de segmentações e tudo mais. Só que agora você pega as campanhas de Google, por exemplo, né? O Google incentiva muito que se use as campanhas de Performance Max lá, que ele distribui do jeito que ele quer e você tem o mínimo controle, né? E se você usar por lá, acaba ficando muito mais barato. Só que muitas vezes a inteligência dele lá não faz o que eu gostaria que ele fizesse. E eu tô amarrado e não consigo mudar muitas vezes. Porque a hora que eu vou tentar rodar a campanha sem ser do jeito que ele quer, também não me distribui legal. Então, a gente está no momento muito dessa guerra homem-máquina mesmo, né, para tentar achar o caminho ideal, né? E acho que é um momento muito desafiador mesmo, desde para os marqueteiros, o pessoal de agência também, quem opera ali a ferramenta na linha de frente, porque você tem cada vez menos recursos e você está cada vez mais refém, e eu entendo que a inteligência ainda não chegou lá, né? Também E muitas vezes é isso, eles acabam privilegiando um tipo de campanha que está dando clique, mas não é o clique certo, ou que um criativo que distribuiu legal, mas é porque ele era clickbait, não porque ele de fato era o que era mais interessante, que é o que a gente queria fazer. Só que está lá, né? E eu entendo que, acompanhando a tendência do que está acontecendo, vai chegar um ponto que você só vai passar um prompt ali na ferramenta do Meta e a ferramenta vai fazer tudo. Você não vai subir nem criativo mais, até os criativos eles vão montar automático lá. E tem o lado maravilhoso disso, de ponto de ganho de tempo, ganho de performance, mas eu também sinto que perder esse controle muitas vezes é negativo, porque imagina só, você imagina que a gente tem uma inteligência artificial, que de certa forma é treinada com um parâmetro macro, com dados, um pool de dados aí gigantesco do mundo inteiro. Aí você tem 5 empresas concorrentes rodando dentro dessa mesma inteligência. O que a inteligência vai fazer? Provavelmente ela vai sugerir algo muito parecido para todos, né? A não ser ao ponto que ela evolua, a ponto de começar a entender já as particularidades de uma marca, ou as particularidades de um produto e do consumidor daquele produto, para conseguir criar campanhas mais particulares para cada uma das marcas. Mas entendo que até isso acontecer, e acho que ainda tem um chão, por mais que a IA tenha avançado muito, vai ser muito desafiador, porque a gente vai começar a ver muita coisa pasteurizada, né? Porque principalmente quando você não tem o controle. Uma coisa é se eu tenho um controle do prompt e eu vou com a inteligência humana refinando a inteligência artificial.
Mas vejo um grande desafio aí pela frente nessa transição, né, entre o avanço da IA e a coisa manual, né? O que você acha disso, doutor? Não, eu concordo integralmente contigo. Por isso que eu ainda acho que estamos na tempestade perfeita. Não dá para ainda confiar cegamente nas plataformas, nas ferramentas. Então, a gente ainda precisa tentar entender o que está acontecendo e tomar decisões humanas. Eu acho que quando a gente chegar nesse ponto de pasteurização que você está falando, é o mesmo ponto em que eu acho que a gente vai deixar de consumir os dados da forma como eles são hoje. E a gente vai ter nossas próprias camadas robóticas tomando essas decisões para a gente. Quando você pega o ChatGPT, por exemplo, não sei quem está usando muito o ChatGPT, mas eu uso muito. Ele já é uma dessas ferramentas que consome os dados por nós. Então, quando você faz uma pergunta para o GPT e ele busca isso na web, ele busca isso em outros canais, etc., ele já está fazendo um filtro robótico sobre o consumo de informação. Que originalmente você ia procurar num search da vida, você ia entrar num site, entrar em 2, 3, 5 sites, ali dentro você ia pegar a sua informação, você ia compilar aquilo, provavelmente você ia ser reimpactado por alguma coisa que está rolando ali nos anúncios dentro desse site. Então, a primeira camada robótica já está ali, para a gente usar no dia a dia, que é essa camada do GPT. Para mim, quando a decisão estiver pronta, estiver pasteurizada, quem vai estar tomando a decisão de consumo no ambiente digital será o robô e não a gente. Isso abre um capítulo muito interessante, que é o papel do marqueteiro, porque o Rodolfo Medina, um cara muito interessante lá, o pai dele fundou o Rock in Rio e tal. Uma conversa que eu tive com ele há um tempo atrás, ele virou e falou assim, a gente estava voltando da pandemia, ele falou assim, não, os eventos vão voltar. A gente estava conversando sobre o retorno do Rock in Rio. Os eventos vão voltar porque a vida acontece ao vivo. Então eu acho que o papel do marqueteiro vai ser o papel de criar experiências tais que as marcas, os produtos, os desejos do indivíduo se consolidem de tal forma que ele influencie esses robôs ou essas camadas que tomarão a decisão de aquisição por nós. Então, o nosso papel volta um pouco para a origem, na minha humilde opinião, volta um pouco para a origem. E tem o case da Nike para ilustrar isso, né? Que a gente tem um case que circulou muito agora nos últimos dias, não sei se você viu, mas de como que, a partir da entrada do novo CEO e das decisões que foram tomadas de investimento quase 70-30 em performance, em detrimento de construção de marca, fizeram com que a marca e os produtos, e tem N outros fatores, não é só isso, se tornassem mais próximos daquilo que você descreveu, né? Ficaram mais pasteurizados e, portanto, inclusive a decisão de ir 100% digital, né? Então eles saíram muito da cadeia de distribuição física e falaram que iam vender prioritariamente pelo e-commerce. Isso tornou a cadeia deles de distribuição um caos completo. Do ponto de vista de marca, eles tiveram uma deterioração significativa. Do ponto de vista de resultado da empresa também. E o que se acredita é que eles vão, inclusive com essa campanha bem ousada que eles fizeram para as Olimpíadas, que eles estão voltando a ser a marca grande que faz aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa, mexer com a emoção das pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que o nosso papel volta lá para a origem, mexer com a emoção das pessoas. Porque o last click ali, sabe? A decisãozinha essa decisãozinha, ela não tem jeito, ela vai para as plataformas, no primeiro momento elas tomando a decisão de investimento tentando nos convencer, no segundo momento a gente até largando essa decisão para lá e tendo uma camada digital entre nós e o restante da web. Super legal, né? Tentando olhar grosso modo, né? É quase como a gente vai ter um awareness sendo feito mais emocional ali para o humano, mas na hora que a gente for para o performance, para o e-commerce, a gente vai ter uma coisa robô falando com robô, né? É o que eu acho, é web semântica mesmo. É a tua... Cara, vou fazer uma viagem aqui, porque eu acho que a gente está longe disso. Muito longe. É a tua geladeira fazendo as compras para você, tá? Não, tá longe. Sabe que eu não acho que é tão longe, não, sabia? Acho que... Mas... E é claro que a gente está falando, quem vai poder ter uma smart fridge em casa? É claro que isso vai começar lá nos Estados Unidos, na Europa, igual o carro elétrico, que a gente estava falando também.
Depois, uns 15 anos, chega aqui. Exatamente, daqui a Exato. pouco vai ser padrão, né? Exatamente. É muito bom, muito bom. Pô, a Alexa já é essa camada pra gente. Sim. Quem faz compra hoje via Alexa já está usando uma camada robótica. Exatamente. Você coloca lá a internet, a geladeira não precisa nem ter a interface é a própria Alexa, só precisa conectar de alguma forma. Exatamente. E olhar o que está faltando, né? Acho que não está tão distante, não. Eu espero viver isso como marqueteiro, vai ser muito interessante. Viveremos, acho que a gente está falando aí de 10 anos. 10 anos, será? Acho que a gente está rodando isso aí. Pode ser, vai ser legal. E acho que o que é muito interessante, né, nessa história do robô falando com o robô, né, isso me lembra um pouco também o SEO como ciência, né, quando começou, que hoje em dia que eu acho uma chatice, né, para falar a verdade. A gente faz muito SEO aqui, mas quando a gente olha, e claro que ano após ano também se evolui o algoritmo, né, mas você pega hoje os artigos, que são os artigos relevantes para o buscador, que é o texto escrito para agradar o robô e não agradar o ser humano, são aqueles artigos chatos, estruturados, meio com aquele padrão lá de heading, subheading, subheading, e precisa ter a densidade adequada, e precisa isso, e às vezes não é bem isso que você quer, né? E dificilmente você vai achar um artigo bem escrito, um artigo humano, né? De certa forma, o SEO como ciência matou muitos bons conteúdos que poderiam ter hoje, que na verdade acabam sendo transformados em conteúdos feitos por robô ler e ser indexado, né? E acho que talvez para mídias mais de display, para outras disciplinas, também a gente vai estar falando aí de robô falando com robô, né? Mundo louco. Eu acho, cara, e eu acho que isso a gente pode provar já com fatos. O exemplo que você trouxe do SEO é muito bom, porque, na minha visão, o SEO que se tornou realmente fez com que a indexação da primeira página toda se tornasse chata, realmente. Eu trabalhava com turismo até pouco tempo atrás, então eu via muito essa... turismo é super SEO, né? É muito SEO, né? Então, aquilo ficou chato para o consumidor. E isso abriu a porta para os influenciadores. Os influenciadores de turismo bombaram. Porque não é gente fazendo para gente. Sim. Começou um sobreabuso dos distribuidores. No mercado de turismo, por exemplo, quando eu estava no Localiza, eu recebia assim, no mínimo umas 3 vezes por semana um pedido de patrocínio de alguém que ia largar tudo para viajar o mundo e queria fazer conteúdo de turismo. Virou um sonho, né? Cara, começou a ficar muito chato, muito difícil fazer conteúdo de turismo, começou a ficar assim, lugar comum. Sim. Eu acho que isso abriu a porta para agora o volume de pesquisas em 2 fontes relacionadas a turismo serem bizarramente maiores. TikTok. Instagram. O Instagram até que não, mas o TikTok, especialmente, que entrega muito conteúdo de gente que não é influenciador também. Sim. Que é interessante. Ele privilegia o conteúdo, né? Não o tamanho da base. Privilegia o conteúdo, exatamente. E no GPT, que faz uma curadoria de N coisas para te entregar uma coisa que ele acredita que tenha relevância ou aderência maior, ou que tem uma probabilidade que você goste mais. Ou seja, ele está, em vez do foco dele ser, como o SEO no próprio algoritmo, o foco dele é na probabilidade que você vai gostar daquele negócio. Mesmo que por vezes ele alucine. Então olha como que já uma chatice abre porta para uma segunda, Sim. que fica chata, que abre porta para uma terceira. Então eu tô 100% em linha contigo. Não, muito legal. Essa coisa do turismo é muito interessante, né? Quando você vai procurar qualquer artigo relacionado a turismo, é sempre aquela chata. As 10 dicas, blá, 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 blá. Aí você vai no TikTok, no Instagram. Eu tenho uma pastinha no Instagram só com dicas de viagens, dicas de passeios também, né? Que toda vez que eu vejo uma coisa legal, eu vou salvando ali para depois. E eu sou muito impactado como consumidor também de viagens. Mas né? no search você provavelmente não vai mais. No search do Google. Não, eu vou também, né? Eu vou no search, eu vou no ChatGPT, mas as coisas mais legais que eu tenho, com certeza eu fui impactado. Foi alguém que produziu para você. Né? E volta pro conceito lá que a gente começou da Coca-Cola, de você se impactar no momento que você nem está esperando. O cara te traz uma dica de viagem. A serendipidade ali. Nossa, né? Vamos... Que tal viagem para Patagônia? Eu nunca tinha pensado para Patagônia. De repente eu olho um vídeo e falo assim, eu preciso ir para Patagônia. Exato. Deixa eu salvar aqui que depois eu vou... Talvez eu não iria buscar a Patagônia como um destino de viagem e fui impactado. Muito louco, né? Isso é genial. Isso é muito legal. E para o marqueteiro, isso é um negócio... Porque assim, o marqueteiro, ok, ele tem que fazer SEO. Ele tem que fazer SEO. Mas como que ele faz para te encontrar, para falar da Patagônia, sabe? Com conteúdo que não é chato, com o negócio que você vai querer ver, para você falar assim, putz.
Por isso que é um mix, né? Mix de soluções aí, né? Acho que é difícil ter uma Bala de resposta prata, para né? tudo, a bala de prata. Eu acho que você tem que estar lá rodando SEO, tem que estar rodando sua campanha em um Go, e tem que estar rodando os awareness ali, né? Para manter a marca relevante. Comentando a coisa da Nike também, né? Eu acho que hoje em dia a Nike é uma marca que se forjou em cima de construção de awareness de marca, né? E quando o cara... não, agora eu vou focar a maior parte dos meus esforços só em performance, porque talvez o cara vai conseguir um baita resultado de curto prazo, mas no longo prazo ele vai virar só mais uma marca numa vala comum de marcas, dentro do universo cheio de marca legal, popando, marca de influenciador, marcas né? Hoje em dia qualquer um abre uma marca, né? Qualquer influenciador que já está relevante, o cara faz um acordo para a China para ter o tênis dele lá personalizado, ou o cosmético dele, que acho que também vai ser cada vez mais uma briga aí, né, dos gigantes ali contra o influenciador, né? Porque hoje em dia tem influenciador que vai lá e vende o conteúdo dele, mas o cara chega uma hora vira concorrente. Com certeza. Então, enfim, acho que a gente vive é um bom momento para se estar fazendo marketing, né? É a coisa da tempestade perfeita, né? É legal estar no meio dessa tempestade, observando todas essas mudanças aí. Verdade. Tem um ditado, se eu não me engano, indiano. Alguém aí que está assistindo provavelmente vai googlar ou vai perguntar para o GPT, ele vai falar qual que é o lugar certo, mas que fala assim, may you live in interesting times, né? Que você viva em tempos interessantes. Eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante de acompanhar o que está acontecendo e o que vai acontecer nas relações de consumo e em marketing. Muito bom, muito bom. E se você está gostando desse bate-papo aqui, não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que você acha que possa se interessar por esses temas, deixar o likezinho pra gente. Ajuda muito aí a gente a crescer e distribuir bate-papos tão interessantes assim para mais pessoas. Falando desse tempestade aí que a gente está vivendo, né? Qual você acha que é o maior desafio, então, do profissional de marketing hoje? O grande desafio do profissional de marketing? Eu acho que o principal desafio é se manter relevante. Porque à medida que a gente dispersou muito as ações de marketing, você tem tanta possibilidade, como a gente falou, você tem tanta coisa para acontecer, que o marqueteiro ele se vê numa dificuldade de escolha muito grande que faz com que a chance de erro também aumente. E dentro das organizações, a probabilidade ou a chance dele se tornar irrelevante, especialmente quando você faz uma análise, como você citou agora há pouco, de curto prazo, né? Porque, poxa, investir em marca é para o longo prazo, Sim. Você não colhe o resultado amanhã. E as empresas, especialmente as empresas grandes de capital aberto, elas vivem do divulgação de resultado do quarter. Entregar para o acionista aí o lucro, né? Exatamente. Então, estou querendo meu dividendo pingando ali, não quero nem saber. Exato. Então, o risco de se tomar decisões de curto prazo que não dão resultado e que acabam invariavelmente afetando o negócio negativamente é enorme. Então, às vezes é muito melhor, ou muito mais fácil você investir numa campanha de vendas dando um desconto do que investir em marketing. O ponteiro mexe na hora. Sim. Então, como se tornar relevante? Olhando para os dados certos. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para o board a quantidade de likes que a minha peça trouxe. Com certeza o pessoal do comercial, com certeza estão pensando assim, não vende nada mais do que isso. Né? Mas, cara, eu vou mostrar o indicador do que está aumentando de awareness. É a primeira etapa do funil. Então, o awareness está subindo aqui. Se a gente conseguir mexer o ponteiro junto de consideração aqui, vai dar isso. Se a gente, com certeza, se a gente leva essas duas coisas para baixo, o de conversão vai mexer também. Mas o de likes não diz nada. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, e uma pergunta que eu faço aqui que é muito divertida, e o pessoal gosta muito. Me conta um perrengue aí da sua carreira, né? Você contou um pouco de cases, falou um pouco de tendências aí. Teve alguma ação que você fez que foi muito desafiadora, ou algo que deu errado, que flopou? Enfim, aqui é onde a gente conta as histórias engraçadas aí para o pessoal que está assistindo ver que os grandes também já tropeçaram aí algumas vezes. Nossa, sem medo de errar, eu diria que assim, 30% das ações que foram
feitas que eu fiz ao longo da minha carreira, elas floparam. E quem falar que não flopou, pelo menos é mentiroso. Não tem jeito. A quantidade de variáveis que a gente tem para administração tantas que é impossível não ter alguma coisa que influencia e que faz o negócio dar errado. O que disso vem de lição? Só acerta quem também tenta, né? Então você tem que errar. Quando eu penso, por exemplo, ao longo da minha carreira, eu posso contar um flop por empresa fácil. Então, por exemplo, na Coca, o lançamento de Quat com laranja. Flopou. Foi uma antecipação de um movimento que pensou-se que ia ser feito pela Ambev no Guaraná com laranja. Era uma tendência, as pessoas estavam tomando aquele negócio, colocando laranja no copo. Cara, não foi. Não foi para frente. Depois... Eu lembro dessa... Você lembra disso? Você tem 25 anos. A galera nova que está assistindo aí não sabe nem o que é Quat, porque agora não existe mais, né? Virou Fanta. Mas, enfim... esse negócio... Eu lembro do lançamento do Quat, do Guaraná da Amazônia. Com o Guga depois, você lembra? Sim, lembro. Foi uma época bem bacana. Quando a gente vai para Souza Cruz, cara, uma plataforma muito pouco, na época pelo menos, né, muito pouco permissiva. Você seguia tanta regra que era quase impossível errar, porque você não podia fazer muita coisa, né? Então, eu diria que assim, os erros são pequenos, não tem um case grande igual de Coca-Cola para dizer. Mas já quando eu vou para Lafarge, que eu fiquei 9 anos à frente da Lafarge, trabalhando na Lafarge, na verdade, por exemplo, tem um projeto coração, que até hoje eu sinto muito dele não ter dado certo. Logo depois que eu fiz o e-commerce, no Brasil, eu fui transferido para a França e eu fiz um projeto na África do Sul chamado Click and Build. O que era esse projeto? A gente disponibilizava um repertório de plantas para você construir a sua própria casa e junto a gente vendia um negócio que a gente chamava de Bill of Materials, que era os materiais que você precisa para construir aquilo. Você comprava um kit para fazer uma casa de 40, 50, 100 até 100 metros. Um negócio muito legal, tudo digital, tudo online. Qual que foi o nosso flop? E o mercado da África do Sul extremamente digitalizado. Qual que foi o flop? O que deu de errado? Isso eu morava em Paris. A gente desconsiderou, ou a gente ignorou, que as transações estavam acontecendo dentro da África do Sul, estavam acontecendo num modelo muito diferente, as transações financeiras. O nível de bancarização era baixo. As pessoas pagavam muita coisa com crédito de celular. E a gente não estava pronto para receber aquilo. Então, uma plataforma muito legal, com desenvolvimento massa, flopou. Você quer continuar contando mais casos de flop? Conta aí. Tá bom. Mas, cara, tem muito caso legal de aprendizado. Mas é interessantíssimo, né? Como é isso, a cultura de pagamento local, às vezes é um detalhe que pode pôr abaixo um projeto sensacional, né? Exatamente. Eu acho que hoje, se esse projeto fosse relançado, a turma da Rocinha aí resgata esse aí, Click and Build. Cara, eu acho que isso é muito massa. Puxando aqui, você falou da Nike também, acho que você já vai dar o gancho aqui do aumento do investimento ali em performance versus awareness versus branding, né? Você acha que existe hoje um número do que seria o percentual ideal se a gente for distribuir uma verba? Ou isso ou é muito relativo? Eu acho que é muito relativo. É muito, muito relativo. Vou exemplificar para quem está ouvindo. Então, vamos supor que você tem um produto que performa super bem, com volumes saudáveis, com uma margem saudável, etc. E você tem uma ambição de ampliar o mercado daquele produto. Você vai investir desproporcionalmente em awareness até que aquela base de conhecimento seja criada para depois, posteriormente, você capturar. Então, mas não, vamos supor que você já tem um produto com nível de conhecimento elevadíssimo e o que você está querendo fazer é capturar a demanda de uma maneira mais efetiva. Você vai investir em conversão. Você tem uma gordura para queimar ali de awareness. Então, você pode transitar dependendo do teu objetivo de negócio, mas o mais importante é que você tenha um objetivo de negócio por trás. É péssimo, tanto para o marqueteiro, né, para a nossa reputação, quanto para o indivíduo que está por trás, você fazer o marketing pelo marketing. Eu tenho um orçamento X por ano, eu gasto.
por que você está fazendo essa coisa toda? Né? E aí esse porquê é que vai dar a proporção. Falando aqui um pouquinho agora de liderança, né? Você que já deve ter liderado aí muitos e muitos profissionais. O que você acha que é um perfil ideal ali de um profissional que trabalha com marketing, ou que quer trabalhar com marketing, está começando agora na área, né? Que tipo de skills tem que ter, sejam comportamentais, sejam técnicos? Quando você está contratando alguém para o seu time, o que você privilegia na hora de contratar um profissional? Que acho que é sempre uma boa dica para quem está começando, entendendo, o que eu preciso fazer aqui para ser relevante, né, nessa área, principalmente nos dias de hoje, né, dado todas essas mudanças que a gente conversou. Tem duas características que eu acho que são as características principais quando eu posso montar um time, que eu levo em primeiro lugar em consideração, e que eu acho que uma deriva da outra. A primeira característica é a curiosidade. Gente que é curiosa, que estuda, que lê, que vê o que está acontecendo, que olha para o lado. Essa é a primeira característica. Um bom marqueteiro é um curioso, por natureza. Ele não pode ser o dono da verdade. A segunda característica é a humildade. Mas geralmente o curioso é humilde, porque o curioso tem coragem de fazer pergunta, o curioso tem coragem de admitir que não sabe. Quando eu entrevisto gente em começo de carreira que acha que já sabe tudo, ou que esse tipo de gente usualmente vai ter uma curva de aprendizado menos íngreme do que o curioso. Está menos aberto, né? Exatamente. Então, se você consegue encontrar o curioso humilde, porque tem o curioso falso também, né? O curioso que finge que está te ouvindo, que finge que está escutando. E por que isso, para mim, eu acho que é fundamental do ponto de vista de marketing? Como a gente falou aqui, a quantidade de coisas que você pode fazer e de avenidas que você pode percorrer faz com que você tenha que trabalhar um pouquinho com a teoria do caos, né? Assim, você não sabe se o que você está fazendo aqui vai direcionalmente chegar no ponto que você quer, que é aquele ponto ali. Portanto, você tem que fazer o máximo possível, você tem que mexer o máximo possível de variáveis que você pode controlar, de forma a ter uma previsibilidade maior sobre aquele resultado que você quer. Isso faz com que você tenha que ter um número de competências tão ampla que uma pessoa sozinha, ou uma pessoa que não tem curiosidade de saber sobre o que vai acontecer, é impossível você encontrar essa mosca branca. Né? Sim. Então são essas duas características principais para mim. Muito bom. Peguem essa dica aí, pessoal. Sejam curiosos e humildes. E do ponto de vista, aí agora o contrário, né? O que você costuma fazer pelo seu time, no sentido de como você acha que é uma estrutura de trabalho legal, do ponto de vista de clima, de organização, né? Você acha que é legal uma linha de trabalho mais formal, mais rígida ou mais informal? Como que você costuma estruturar aí a gestão, o seu estilo de liderar? Meu estilo, via de regra, é um estilo muito próximo e informal, muito informal. Ao longo da minha carreira, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, que de todas as empresas que eu saí, eu deixei bons amigos. Tanto no meu time direto como de pares e tudo mais. Quando você trabalha com uma pessoa que você gosta, que você admira, que você tem empatia por ela, as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil. E isso permite, voltando às outras características que a gente falou, isso permite que as pessoas também se abram e sejam curiosas com relação a você e que você possa ser curioso com relação a elas. Quando você tem um time que tem medo de você, eles não vão te dizer, né? Só vão te levar ao problema, depois que o problema já virou, probleminha já virou um problemão, né? Aí, exatamente. Então, tem esse lado que eu acho que isso é verdade, que assim, você tem que criar um relacionamento com as pessoas têm que sentir prazer minimamente em trabalhar contigo, esse é meu estilo. E eu tenho uma coisa que é polêmica, que assim, eu acho que as relações são primordialmente construídas face a face. Eu acho que sim, as relações digitais podem ser feitas, mas você só realmente consegue estabelecer uma relação com as pessoas, um nível de intimidade mínimo, presencialmente. Precisa ter todo dia? Não precisa ser todo dia. Mas, olha, se encontrar 2 vezes por semana no escritório, é importante para criar uma relação. Criar laços, né? Essa é a minha opinião.
Eu acho que você tem que encontrar com as pessoas, você tem que conviver com as pessoas. Não, minha opinião é exatamente a mesma. Tanto que o pessoal está tudo trabalhando. Tem muita agência de publicidade que aderiu ao 100% remoto, né, como modelo. Até por uma questão de redução de custo, né? Que o profissional muitas vezes prefere estar de casa, mas eu, como liderança aqui, entendo que você não cria o mesmo laço entre as pessoas, você não cria o mesmo senso de parceria, de coletividade, né? Todo mundo junto atrás da mesma meta. Ainda mais projetos que a gente tem que ter muita gente muito próxima envolvido, conversando, né, o tempo todo. O cara da mídia tem que estar muito integrado com o redator, com o diretor de arte, com o videomaker, com o time todo. Está cada um num canto. Claro, uma coisa você está ali numa tarefa que é individual, uma tarefa mais de produção, mas para um dia a dia de construção coletiva, de troca, de brainstorm, e de criação de relacionamento mesmo, né? De amizade entre as pessoas. Nada substitui ali o olho no olho também, né? Concordo. E a amizade, acho que tanto que um dos valores nossos aqui da agência é a amizade. A amizade é um dos valores. A pessoa entra aqui, o onboarding da RH tem aqui os nossos valores: excelência, a amizade, porque a gente justamente quer essa troca e a gente entende que essa troca também só é possível quando a gente tem um olho no olho ali. Concordo contigo, integralmente. A gente falou bastante aqui de inteligência artificial, né, de todas essas tendências, né? Talvez até essa pergunta que eu vou fazer agora, ela está na pauta aqui, mas talvez seja até chovendo molhado um pouco aqui. Porque a gente acabou já abordando bastante isso, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Tem alguma tendência aí que você imagina para o futuro do marketing, né? O que você imagina que seriam grandes tendências aí, olhando para daqui a 5, 10 anos, ou 20 anos, sei lá? Eu vou citar realmente algumas coisas que a gente já falou, mas eu acho que assim, a adoção ostensiva de inteligência artificial, essa eu acho que está já todo mundo vendo. Primeira. Segunda, a robotização das relações comerciais ou relações de conversão, acho que isso não tem como fugir delas. Um retorno ao marketing que emociona, que encanta, que provoca experiência, que te faz sentir alguma coisa. Imagino que a gente também vai ter uma... Assim, eu não sei como que a gente vai se relacionar com as novas plataformas de AI, mas eu imagino que vai ter uma migração das plataformas atuais, que a gente cresceu com elas, Google, Search, Instagram, Facebook. Eu vejo essas plataformas como no seu ocaso. E não sei o que vai vir ainda 100% para substituir. Não sei como que isso vai ser. Mas vejo que a gente vai ter uma mudança acredito que a gente vai ter uma mudança de paradigma. E como tendência final, eu acho que também assim, deve mudar bastante a formação das pessoas, a maneira como elas se educam. A gente tem um modelo ainda em que as pessoas vão até uma sala de aula, o professor abre a cabeça delas, enfia conteúdo dentro da cabeça delas e dali elas absorvem, sei lá, 10%, 20% e usam no dia a dia. Tem 1h20 que a gente está falando aqui, provavelmente as pessoas vão sair daqui com 10%, 5% do que a gente falou. É natural. Natural. E isso é uma questão que nos acompanha há muito tempo, que você não pode ter um professor dedicado para você o tempo todo para te ensinar, exceto se você é filho de bilionário. Porque os filhos dos bilionários, eles sim têm os tutores que acompanham o tempo todo. Por isso que as Ivy Leagues hoje só tem... Mas enfim, isso é um assunto para um outro podcast. Daria um podcast inteiro. Né, sobre educação. Mas você tem um professor 100% dedicado para você, como, por exemplo, o ChatGPT se você é minimamente curioso, qualquer informação que você quiser aprender, programar, como tirar foto, como fazer... O que você quiser. Ele está 24 horas disponível para você, incansável, ele repete o tanto de vezes que você quiser, ele muda a forma de te explicar, você pode pedir para ele te explicar como se você fosse uma criança de 5 anos, ele vai te explicar como se você fosse uma criança de 5 anos. Isso muda o paradigma de aprendizado bizarramente. Não, é sensacional. Eu uso muito o ChatGPT aqui, não só profissionalmente, mas o ChatGPT virou o meu farmacêutico, por exemplo. Eu, às vezes,
Tô com alguma coisa que, lógico, não é grave o suficiente para eu precisar ir no médico. Né? Antes era o Dr. Google, agora é o Dr. GPT. Exatamente. Não, e às vezes eu pergunto, qual que é a diferença do ibuprofeno pro dipirona? Por que eu deveria tomar um, não outro? Pô, você imagina, você tem que falar um professor para ele me traz uma explicação aqui que eu aprendi uma coisa, de certa forma, e é uma explicação que provavelmente o farmacêutico no balcão não ia conseguir me dar com o mesmo nível de propriedade, com as variações de perguntas que eu faço, né? Mas nesse caso, mas então, eu tô falando isso porque foi recente eu fiz isso, né? Essa pergunta, né? Então, quer dizer que o ibuprofeno é também anti-inflamatório, então também, além do efeito analgésico, ele também... E daí você vai aprendendo um monte de coisa que jamais eu ia, talvez, aprender ou perguntar, né? Esse aqui o exemplo é meio esdrúxulo, mas foi o que me veio aqui, porque foi muito recente. Mas é isso. Ter um professor particular 24/7. Muito bom. Mas se você não for curioso, não vai adiantar nada. Não, exatamente. Bom, a gente está se aproximando do final aqui. E eu vou fazer a última pergunta. Que é a pergunta que eu mais gosto aqui do podcast. Opa. Que eu chamo de a dica de ouro. Imagina que você tem que pegar tudo que você aprendeu aí na sua vida, os livros que você leu, as perguntas que você fez ao ChatGPT, as aulas que você teve, as aulas que você lecionou lá como professor de marketing, tudo que você aprendeu com seus chefes, tudo que você aprendeu com os seus liderados também, tudo que você aprendeu na vida, tivesse que extrair disso aí uma única dica de ouro ali, que seria a dica final, que resume aí tudo que você aprendeu, e você falou, não, isso aqui para mim é o ensinamento mais importante que eu tirei da minha vida. Qual que é a dica de ouro do... Essa é profunda, cara. É profunda. Por isso que fala o que vier na cabeça. Se a gente refletir demais, não existe a resposta certa. Tá certo. Não, mas assim, a minha dica de ouro, ela não tem absolutamente nada a ver com marketing, tá? Perfeito, mas essa é a ideia. Ela é uma dica, talvez, para a vida, assim, que eu aprendi a duras penas, né? E essa dica é de que você precisa enxergar o outro além de você. Porque nós somos seres sociais, né? A gente vive em sociedade, a gente vive com o outro. E a gente tem uma tendência de medir o outro pela nossa régua. Sim. Né? E as intenções do outro pelas nossas intenções. Então, quando você se coloca numa posição de tentar enxergar pelo olhar do outro, você é capaz de ver muito mais beleza e riqueza no mundo, na vida. À medida que eu consigo abstrair a minha arrogância, as minhas limitações, me colocar no lugar do outro para saber, putz, como que o Mauro está se sentindo com isso que eu estou falando? Como que você que está assistindo aí está se sentindo? Como que isso me permite interagir contigo de uma forma muito mais natural e muito menos apreensiva? Essa seria a minha dica. Tenta enxergar o outro. O que o outro está sentindo? Qual que é a tua influência naquilo que está acontecendo, para que você consiga ter uma postura mais tranquila. Empatia. Uma postura mais empática, exato. Muito bom, muito bom. Antônio, obrigado. Obrigado eu, foi um prazer. Pela aula que você deu aqui para a gente hoje. Foi muito bacana. Você tem algum canal? Quem quer ouvir mais do Antônio aí, encontra você onde? O LinkedIn, tem o Instagram, onde que quem quer beber um pouco mais dessa fonte aí do seu conhecimento vai poder te achar? Boa, tenho, assim, primordialmente o LinkedIn, meu Instagram é fechado, só foto dos meus gatos, minhas filhas, então não interessa ninguém, né? Mas meu LinkedIn é Antônio Augusto Santos, ou se você quiser, é o endereço do LinkedIn /Antônio-Santos. Você me acha facilmente por lá. Antônio Augusto, que eu descobri que só a mãe dele chama ele de Antônio Augusto. Exatamente. Te apresento como Antônio ou Antônio Augusto? Não, Antônio Augusto, só minha mãe. É o privilégio dela, monopólio. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês que assistiram aí até o final, nos ouviram, muito obrigado aí pela audiência. Se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho lá para ser notificado quando a gente tiver novos episódios. Toda semana a gente tem uma nova entrevista aqui para vocês, tá bom? Eu sou o Mauro Palácio, sou o host aqui do seu podcast e até a próxima. Obrigado.